Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos e a todas. Obrigado mais uma vez por estarem desse lado a acompanhar o programa Desporto Açores. Estamos na quarta temporada, 15º programa da quarta temporada. Temos um excelente convidado, digamos que é uma peça única no desporto nacional. É uma pérola da Pérola do Atlântico. Tenho o prazer de conhecê-lo já há alguns anos. Tenho esse privilégio. O título penso que deve-lhe agradar, mas pelo menos a mim agradou-me, que é uma carreira de excelência desportiva portuguesa, com certeza, como a música diz. Temos aqui João Rodrigues, e que vamos falar aqui, ter o prazer de falar com o João Rodrigues, e que vão ver que vai ser um momento bem passado, uma partilha muito rica, e vai emanar energia positiva como é seu apanágio. Quero-vos lembrar que isto foi guardado, este programa, para o fecho da quarta temporada, o programa com o João Rodrigues, como vocês sabem, e venho-vos lembrar que a partir de amanhã na Rádio Diáspora Media Group, nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1, 90.0, no Grupo Central, na Rádio Asas do Atlântico, Canadá, Rádio Audiência no Grande Porto, Portugal Continental, Rádio Estúdio em Lisboa, Rádio Estádio em Lisboa, desculpem, Fama Mídia nos Estados Unidos e a televisão portuguesa Califórnia, na Rádio Portugal USA. É com muito prazer que volto aqui a apresentar João Rodrigues, português mais olímpico de sempre, 7 vezes consecutivas por vários papéis, várias prestações que teve, vários desempenhos que teve, 121 internacionalizações, 50 medalhas em competições internacionais, 22 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata, 12 medalhas de bronze, medalha olímpica Nobre Guedes, comentador da Ordem do Mérito, e ainda teve tempo para ser engenheiro e para fazer uma prestação de serviço meritória e considerável como diretor regional do desporto. Portanto, como este homem pode fazer, com muitas histórias para contar, amigos em todos os cantos do mundo, mas a nossa primeira pergunta, e é uma pergunta da praxe: quem é João Rodrigues, este desportista, este exemplo do desporto de alto rendimento, este exemplo do desporto nacional? Quem é João Rodrigues? Antes de mais nada, muito obrigado, Pedro, pelo convite para estar aqui presente neste programa do Desporto Açores. Só uma correção, eu fui diretor regional da Juventude, não do desporto. Só para o meu colega do desporto. É por causa do aspecto, é por causa do aspecto. Como bom aspecto tem que ser da Juventude. Curiosamente, os meus pais são açorianos. Eu não sei se tu sabias, Pedro, os meus pais são açorianos. A minha mãe é da Ilha do Pico, o meu pai é da Ilha do Faial. E, portanto, eu tenho todas as minhas costelas são açorianas. Eu já nasci cá na Madeira. E os meus irmãos mais novos também, mas o meu irmão mais velho, por exemplo, nós somos 4, ainda nasceu nos Açores. Portanto, a minha ligação com os Açores é muito forte, é familiar. Eu conheço muitas das ilhas, não todas, infelizmente, ainda. E, portanto, é um prazer estar aqui neste programa organizado por ti, Pedro, que também realmente já te conheço há algum tempo. Quem é João Rodrigues? Bem, é uma pergunta que eu às vezes ainda me faço hoje em dia, portanto, quem sou eu? Mas pronto, nasci aqui na Madeira, 2 de novembro de 71, fiz toda a minha escolaridade aqui na Madeira, saí só realmente para estudar na Universidade em Lisboa, tirei realmente um curso de Engenharia Mecânica, um dos melhores períodos da minha vida, diga-se de passagem.
E depois assentei a reais, entre aspas, aqui na Madeira. Comecei a trabalhar em 1996 aqui na Madeira em engenharia. E durante 10 anos tentei, no fundo, partilhar estas duas valências, uma valência de engenharia e outra de desporto. E em 2006 saí praticamente da Madeira e fui com a minha prancha e com uma mala às costas dar a volta ao mundo, entre aspas, mas fui atrás de um sonho de criança. Eu queria ser um dia profissional de vela e demorei 25 anos a construir isso, e aos 34 lá fui finalmente ser atleta profissional durante 10 anos. De 2006 a 2016 fui de facto só atleta profissional e acabei a minha carreira em 2016. Eu acho que se fosse para explicar tudo isto, teria que haver um momento qualquer inicial, e acho que esse momento inicial foi quando eu tinha 9 anos e finalmente consegui levantar aquela vela de windsurf. Não havia nessa altura, estamos a falar de 1980, não havia vela Quem é para que te leva para lá? Quem é que te dá o bichinho? O meu pai comprou uma prancha de windsurf no final dos anos 70. Eu demorei 1 ano e pouco até ter a força suficiente para levantar a vela. O meu irmão mais velho já o fazia há alguns anos, há 1 ano pelo menos. Mas isto para dizer que quando eu finalmente consegui levantar aquela vela e deslizei em cima do imenso azul, levado por algo que não se vê, apenas se sente, o vento, eu soube que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. E hoje, aos 52 anos, eu confirmo que eu ainda continuo a fazer disso o meu projeto de vida. E ele continua a ser o fulcro da minha atividade. Já nem digo profissional, é quase o fulcro da minha vida praticamente. É o cerne ali onde orbita tudo o resto da tua vida ali na vela. Sim, basicamente é isso. Eu queria ver se depois era possível da gente tentar fazer sem auriculares, porque ele tem uma certa interferência e possivelmente a gente quer ter o som o mais perfeito possível. Sim. Pois isto é cortado, não há problemas. Editam isto, Não. não há problema. E agora, estão-me a ouvir? Perfeito, agora está perfeito, sem a zumbido, Peço desculpa. não há problema. João, tem aqui uma coisa que é essencial, que a gente vai ganhar muito contigo, que é, tu tiveste mais tempo a construir a tua carreira, portanto, a fazer esse caminho, muitos mais anos, do que os anos essencialmente como profissional. São quase o dobro os anos de formar uma carreira para depois, de alguma forma, ter proveito, se a gente pode assim dizer, dessa própria caminhada. Eu acho que há vários fatores que explicam que isto tenha acontecido desta forma. Primeiro, eu também gostava muito de engenharia, gostava imenso de matemática desde novo, gostei muito de física e fazia sentido que eu tirasse um curso de engenharia. E, como disse há pouco, os anos em que eu estudei em Lisboa foram, aliás, até há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, eu pensava que tinha sido o melhor período da minha vida, aquele em que realmente a magia aconteceu repetidas vezes e, portanto, onde eu, de facto, transcendi-me muitas vezes e, portanto, foi um período muito intenso. Eu não era capaz quando acabou, aliás, há uns anos depois, eu sempre senti que eu não era capaz de voltar a repetir aquilo, mas foi de facto muito intenso. E portanto, não havia, eu não tinha essa cultura de ser um atleta profissional. Eu tinha sempre que ter um plano B, eu tinha que ter algo mais que me desse a sustentabilidade financeira para poder, no fundo, fazer aquilo que eu gostava, embora eu gostasse de fazer ambas as coisas. Curiosamente, eu gostei muito mais de estudar do que propriamente de exercer. E, portanto, este plano B esteve sempre ali, subjacente a toda a minha carreira. Eu precisava de. Isso foi algo que tu pensaste, João, ou foi um sistema dual que também veio da família e que Bem, tu... eu acho que sim, os meus pais sempre me incentivaram a que eu realmente tirasse também uma formação superior e que tivesse este tal de plano B, vamos chamar assim outra vez. E, portanto, eles também apoiaram, não quer dizer que eles não apoiassem a minha carreira desportiva, mas achavam que era importante que eu também tivesse esta parte académica. E eu adorava realmente
adorava estudar. Não sei se isto pode parecer esquisito às vezes, mas adorava realmente, e principalmente adorava a componente de engenharia mecânica e tudo o que isso envolve. Com o passar dos anos, eu depois que realmente consegui ser engenheiro e atleta ou vojador, eu não vou dizer profissional, mas continuei a ter resultados que me levavam aos Jogos Olímpicos e resultados com algum relevo. Mas depois houve aqui uma coisa que começou a pesar, foi a idade. E eu, à medida que ia avançando na idade, e estamos a falar, eu comecei com 9 anos, quando acabei o curso tinha 24, e quando comecei a sentir alguma dificuldade, de facto, em manter estas atividades que eram bastante exigentes, quer a engenharia por um lado, quer depois a vela olímpica por outro lado, por volta dos 30 anos, eu precisava cada vez mais tempo para descansar, para recuperar, e achei que tinha que tomar uma decisão num determinado momento da minha vida. E a decisão que eu tomei primeiramente foi, bem, eu agora vou ser engenheiro, porque a engenharia pode me levar até aos 67 agora, não é a idade da reforma. Sim, sim, 60 espera, João, nada está É decidido. 7 meses, qualquer coisa assim. E o desporto, principalmente o desporto de alto rendimento, pode acabar de um dia para o outro, uma pessoa lesiona-se, pode acabar a carreira desportiva, eu podia deixar de ter rendimento que me levasse a continuar a ter os apoios para continuar a mais alto nível e a carreira acabaria, e portanto era uma coisa efêmera, e eu não sabia quanto tempo é que isso ia levar, e por outro lado a engenharia, pelo menos estatisticamente, levar-me-ia, se eu continuasse a sessão da minha cabecinha, até o fim da minha idade, enquanto eu pudesse estar no ativo. E quando eu tinha 32, exatamente nos Jogos de Atenas, eu decidi, pronto, estes são os meus últimos jogos e eu agora vou me dedicar à engenharia. E dediquei-me, de facto, durante um ano e meio, eu abandonei o desporto, e dediquei-me durante um ano e meio à engenharia. Curiosamente perdi imenso peso, cheguei a ter 66 quilos, o meu peso normal é 73. Mas a páginas tantas comecei a achar que ainda tinha cá dentro uma fogueira que quase que me queimava, e que necessitava, paradoxalmente, de água. E eu, um ano e meio depois, eu simplesmente abandonei a minha carreira agora de engenharia e, e sem plano B, terei-me de alma e coração a este sonho que era, pronto, eu vou ser vojador profissional. E comecei um pouco quase do zero, mas felizmente encontrei pessoas, entidades, empresas, sei lá, muita gente que acreditou que era possível ainda conseguir fazer mais alguma coisa engraçada e pronto, e durante 10 anos vivi de facto o sonho, que era um sonho de criança. Muito bem. Tu passaste, de alguma forma, a ter durante alguns anos o plano A e B e, a determinado momento, decidiste só pelo plano B, pelo plano, pelo plano A, por ser sempre o plano A, e manter esse plano A como não houvesse mais nenhum plano, na tua cabeça. E essa opção, eh, achas que foi no momento certo? Devia ter sido mais cedo? Não, foi no momento certo, porque eu aprendi imenso com engenharia, não só enquanto estive na faculdade, mas também depois a exercer. E, e essas ferramentas que eu trouxe ajudaram imenso depois, mesmo quando eu me tornei atleta profissional a 100%. E houve sempre uma expressão que me acompanhou e que me levou a tomar a decisão de abandonar o plano de B, C, D, Z e dedicar-me apenas àquilo que era este sonho, que foi uma frase que um dos professores que eu tive no técnico me disse, numa das últimas aulas que lá tive, e eu acho que a páginas tantas disse-nos, era uma das últimas aulas do curso, disse-nos que aquilo que nós tínhamos aprendido naqueles 5 anos, equações diferenciais, física quântica, reações químicas, tudo muito complexo, que nos tinha dado tanto trabalho a perceber e a compreender, a analisar e a apreender e a aplicar, não iríamos usar praticamente nada daquilo na nossa vida profissional normal. Mas estaríamos aptos a aprender qualquer coisa. Exato. E
eu martelei isso em minha cabeça vezes suficientes para saber, pronto, se for preciso, eu vou aprender a fazer qualquer coisa quando isto acabar. E, e assim foi, e portanto, e repare, todos estes anos dedicados ao desporto trouxeram-me, obrigaram-me, entre aspas, no fundo, a desenvolver competências que de outra forma dificilmente conseguiria. E tive que aprender línguas, várias línguas diferentes, porque vivi em muitos sítios do planeta. Tive que aprender a aceitar o outro nas suas diferenças. Nós somos todos iguais, mas somos na verdade todos diferentes. Todos temos maneiras diferentes de pensar, de agir, de trabalhar, de comer, de dormir. Equidade, Com- uma certa equidade, equidade. Exatamente, a expressão certa, a expressão realmente é essa também. E isso são valências que me ajudaram depois também, quando tudo isto acabou. Não é que não tenha sido, não é que tenha sido tudo fácil, mas ajudou-me de facto a fazer a transição de uma carreira desportiva para, digamos, a vida civil, como se gosta de denominar. E essas competências desportivas são transversais que pode-se levar para a vida civil ou a vida, ou outra vida profissional, e que quem nos está a ouvir fica a ganhar, seja em desporto entrar, sai sempre a ganhar. Sim, eu acho que o desporto traz-nos coisas absolutamente maravilhosas. A capacidade de resiliência, de fixar objetivos e tentar atingi-los, de, de ser rigoroso, de respeitar horários, de ter uma dieta apropriada, de saber cuidar de si, de saber repousar, de saber ouvir os sinais da nossa mente, do nosso corpo, quando nos diz que estamos a exagerar ou não, quando diz que estamos a ser preguiçosos. E por outro lado, por exemplo, enquanto estudei, também estudar na faculdade, de certa forma, desenvolveu um músculo que também no desporto seria difícil ter desenvolvido desta forma, que é na teta. Hum. Isso, de facto, foi imprescindível depois para gerir também uma modalidade que requer, ou que envolve alguma complexidade. E quando digo alguma complexidade, não é fazendo desmerecer as outras modalidades, nem por sombras, mas a vela lida com muitas variáveis, não é só o equipamento em si, que tem, uma vez contei, são 52 variáveis que nós podíamos, no fundo, trabalhar num equipamento, numa prancha de 27, que é um equipamento bastante simples no universo da vela, mas depois é saber lidar com tudo aquilo que nos envolve, o mar, as condições atmosféricas, as nuvens, as ondas, as correntes, as variações de vento, saber ler um campo de ratas, saber ler o que é que os sinais que a natureza, no fundo, nos transmite, e depois conseguir, no final disto tudo, tomar decisões a cada segundo, e acreditar nessas decisões. E isso realmente é fundamental depois para tantos outros aspectos da vida. E de facto, isso tem-me ajudado sobremaneira, uma e outra vez, começar de novo. Deixa referir aqui uma situação que é um açoriano que é uma pérola do Atlântico, um descendente açoriano que é uma pérola do Atlântico, e tu tens algo que é muito inverso daquilo que se vê, que é, não há plano A, a maior parte dos jogos, jogam-se de cabeça para um plano A sem haver um plano B, é isto, e tu fizeste quase o inverso. Tu tiveste um plano A e um plano B, e a determinada altura deixa de existir o plano A e é só o plano B, desculpa, e haver só o plano A, e é quase. O que é que tu podes nos dizer que, na tua experiência, que se pode utilizar melhor ou pior? De alguma forma, tu acreditas que o sistema dual com uma saída universitária faz todo o sentido? Ou, como ouve-se, o Tesouradores não tem que se ter um plano B e jogar-nos de cabeça para aquilo que nós amamos e gostamos, que é o nosso sonho? Qual é a tua opinião nisto? Porque já até viveste os dois. Sim, sim. Sabes, eu acho que a beleza da vida é precisamente não haver uma receita igual para todos. E ainda bem que assim é. Cada um encontra, no fundo, um caminho, e este foi o caminho que para mim fazia sentido. Não faria sentido que eu, aos 16 anos, eu fui campeão nacional absoluto aos 16 anos, na Madeira, aqui na Madeira.
E eu nessa altura eu podia ter enverdado para uma carreira, não digo profissional, mas podia-me ter dedicado só ao windsurf. Eu teria os meios para já o fazer, na altura, e quando digo os meios financeiros. Mas isso nunca me passou pela cabeça, porque eu realmente, eu queria ser mais do que um viajador, eu queria ser, apesar do desporto ser tão importante na minha vida, e da vela em particular ser tão importante na minha vida, eu tinha outros interesses também que gostava de explorar e acima de tudo gostava de explorar o potencial do ser humano, até onde é que eu poderia ir no desporto, na engenharia, na faculdade, seja onde for, e isso sempre me fascinou, perceber até onde é que eu poderia ir, esta curiosidade por saber onde é que está o limite, e depois estabelecer um limite e depois de repente, afinal é possível ir para além desse limite. Foi algo que sempre me fascinou desde muito novo e, portanto, eu acho que há exemplos pelo mundo inteiro de pessoas que se atiraram só ao plano A e que tiveram imenso sucesso. Verdade. E outras que não e que falharam que falharam, isto é, eu acho que na verdade não há falhanços, há aprendizagens. Nós temos de ter a capacidade de aprender que aquilo que a vida no fundo nos proporciona e começar de novo, de uma outra forma e tentar perceber como é que se pode ultrapassar aquilo que foi um desafio qualquer. E é isso que sempre me fascinou desde novinho. Portanto, eu não sei se eu respondi bem exatamente à tua pergunta. Respondeste, por vezes há dúvidas que existe que se há o plano A, se há o plano B, se há este sistema dual da universidade ou não, e tu respondeste exatamente que toda a individualidade, a sua individualidade, tudo tem o seu projeto individual, a sua forma de ver a vida, e nesse contexto surgiu-me aqui outra questão que tem a ver um pouco até com a tua história. Tu achas que para ser um atleta completo, tu tinhas que ser uma pessoa completa? Achas que a pessoa, de alguma forma, completa o atleta e o atleta completa a pessoa? Hum. Sabes, aquele momento aos 9 anos, quando eu descobri que eu queria fazer do windsurf, eu queria fazer windsurf o resto da minha vida, eu, na verdade, eu não queria simplesmente andar de windsurf. Isso foi algo que ficou presente mesmo nos momentos iniciais desta caminhada. Eu queria, se possível, fazê-lo na perfeição. E vais-me dizer, bem, uma criança de 9 anos, a noção de perfeição era eventualmente conseguir ficar uma tarde sem cair água, ou sem deixar cair aquele demónio daquela vela que demorava horas para levantar no mar. E depois, com o passar do tempo, essa noção de perfeição foi obviamente evoluindo e eu fui-me apercebendo que, de facto, eu poderia tentar chegar lá. E eu acho que o maior prémio que eu levo destes, já são 43 anos de dedicação a este desporto, é eu saber que houve alguns momentos onde isso de facto aconteceu, onde eu realmente consegui fazer algo perfeito. E eu tenho perfeita noção de que a primeira vez que isso aconteceu terá sido por uns escassos segundos, e é um momento que não é só fazer um gesto perfeito, é um estado de espírito também, é O estado de flow, costumam falar. exatamente. E depois isso começou a acontecer com mais frequência, até começou a acontecer em ambientes, em determinados contextos, acontecia também em ambientes extremamente competitivos, mas era preciso que, de facto, acontecesse um determinado contexto para que eu pudesse, de facto, me transcender e pudesse, de facto, fazer coisas absolutamente mágicas. O que é que tu vias? Não vias os outros mais lentos, tu que eras muito mais rápido, não era? Isso ia tudo mais lento, mas afinal tu que eras muito mais rápido. Houve um evento no sul de França que me foi particularmente marcante, porque até esse momento eu realmente entrava neste, vamos chamar, estado sem saber, e nós haveremos de chegar lá a esta parte do sem saber, numa regata, num determinado momento, uns minutos, e neste evento em particular foi uma semana inteira em que a sensação que eu tinha cada dia que acordava era de inevitabilidade,
como se fosse perfeitamente inevitável que eu fosse fazer aquele circuito marcado à volta de boias fundeadas no mar, o mais rápido e precisamente possível. E de facto, antes da largada, uma largada do windsurf ou uma largada de vela, nós temos 60, 70, 80, 90 barcos, pranchas, a tentar largar mais na melhor posição possível, o mais rapidamente possível. E aqueles momentos que antecedem a largada são normalmente muito tensos, é aí que se define quase praticamente metade da regata, num grande número de regatas. E de cada vez que me recordo disso, lembro-me sempre de como olhava para os meus amigos, muitos deles muitos amigos já de longa data, e conseguia ver nas suas expressões, na sua linguagem corporal, na forma como respiravam, como olhavam, como se movimentavam, uma ansiedade, medo, tensão, algumas vezes até raiva. E sentia quase que uma certa compaixão por eles, porque de facto eles não conseguiam Gerir. passar daquele estado, ver a beleza que era estar ali e conseguir realmente se integrar plenamente em tudo aquilo. E de facto, depois, como tu dizias, era como se eu tivesse envolvido ou que tivesse imerso num filme em que a única pessoa que sabia o guião era eu e todos os outros funcionavam de facto em câmara lenta, como se cada gesto que eles fizessem eu poderia antecipar ou podia reagir muito mais rapidamente. E, portanto, daí advém esta sensação de perfeita inevitabilidade. E não era presunção, não era vaidade nem nada, era simplesmente algo Era um que não. sentimento. Sim, não era algo que eu fosse pedir a alguém. Eu demorei mais de uma década para partilhar isto com alguém, porque demorou muito tempo a perceber até que mecanismo que era isto, o que é que realmente acontecia naqueles momentos. E foi realmente mágico isso. Foi o melhor prémio que eu levo disto, perceber que realmente o ser humano é capaz de fazer coisas absolutamente inacreditáveis, fantásticas. E não é o João Rodrigues, é qualquer ser humano, qualquer pessoa pode fazer isto. Mas para chegar a esse ponto repousado é preciso muito trabalho, é preciso muita dedicação. E quero citar aqui duas pessoas, assim, também duas pérolas. Michael Phelps diz que teve 5 anos a trabalhar todos os dias, sem exceção, para ganhar os títulos que ganhou, e no caso do Ben Johnson, referem sempre que ele teve que ele tem esta célebre frase que tive 4 anos para fazer 9 segundos, teve 4 anos consecutivos para fazer 9 segundos. Portanto, ele tem a diferença a duração, a noção de tempo, mas quem te via e que achava que a concorrência era pouca, tu eras a tua própria concorrência. Eu lembro-me de falarem que tu ias praticamente todos os dias, muitos anos, para o mar, seja numa condição, seja noutra condição, seja de uma forma ou de outra. O que é que mencionas em relação a estas duas pérolas também? Eu fico muito lisonjeado que tu uses essas duas pérolas para, no fundo, contextualizar esta conversa, mas e eu uso às vezes o Michael Phelps como referência para outra coisa que nós também devemos chegar lá no meio desta conversa, com certeza, é que ele nos Jogos Olímpicos ganhou 7 medalhas, acho eu, ou 8 medalhas. Eu fui 7 vezes lá e saí sempre de mãos a abanar. Sim, mas às vezes para chegar lá tem que se trilhar muito caminho, mas não tiveste lá, tiveste outras medalhas e tiveste Sim, sim, sim. Não, eu convivo bem com isso. A gente depois eu hei de contar uma história sobre isso mais para a frente, de certeza. Mas, repara, eu li muito sobre a história do Michael Phelps e de outros grandes atletas. E há uma expressão que eles usam muito, normalmente quando se referem à forma como se prepararam ao longo da sua carreira, que era fizeram imensos sacrifícios e sacrificaram muito a sua vida. E eu nunca considerei isso, eu nunca fiz um sacrifício que fosse na minha vida, porque nunca foi um sacrifício ir para o mar. Aquilo era simplesmente, eu tinha um inacreditável prazer em estar ali no mar, ainda continuo a ter. E esse prazer que tornou-se quase uma necessidade, quase uma forma Deixa-me de vida. perguntar uma coisa, João, já foste ao mar hoje? Hoje por acaso não consegui.
Hoje em dia já tenho mais dificuldade em cumprir isso, mas ontem tive, e anteontem também, e no dia anterior também. E portanto eu vou sempre, sempre pelo menos a conduzir, e eu só não veio porque não havia vento, de facto. Nem ondas, é verdade. E agora perdi-me. Sim, exatamente. O Michael Phelps e é o teu exemplo. E portanto, tudo o que eu fiz porque tinha uma motivação intrínseca e realmente eu gostava imenso daquilo, eu tinha uma paixão avassaladora por este desporto, por tentar alcançar este ideal supostamente inalcançável, que era fazer algo na perfeição. Portanto, eu treinei muito, realmente, muito. Eu não fiz as contas de não sei quantos dias é que treinei por ano, não sei, mas sei que eu sei que houve anos em que não teria férias, a noção de férias não existia, era simplesmente, não fazia parte do léxico, eu simplesmente queria fazer aquilo todos os dias, tudo o que fosse possível fazer, eu fazia, portanto, mas sem nenhum esforço, era uma coisa absolutamente normal. E agora já me esqueci qual era a pergunta que tu estavas a fazer. Estava-te a referir que tu eras a tua própria competição em relação ao contexto regional e mesmo assim, fazendo o paralelismo com estas também 2 pérolas, em que, era na tua consistência no teu treino, no teu foco, que, acontecia esses resultados. Sim, não tenho a mínima dúvida que eles não aconteceriam se eu tivesse ficado em casa a ver séries na Netflix. Não havia Netflix na altura, mas haveria muitas outras distrações. E sim, tenho plena consciência que foram precisos milhares e milhares e milhares de horas para que isto acontecesse. Agora, o Michael Phelps, por exemplo, e muitos outros atletas, eles tinham um objetivo de vida que era simplesmente realmente ganhar, serem os melhores do mundo e ganharem os campeonatos do mundo e medalhas olímpicas, etc. E isto nunca foi o meu sonho de criança. O meu sonho de criança era, e que continua muito presente, era fazer aquilo na perfeição. E fazer na perfeição, de algumas vezes aconteceu em competição. E quando aconteceu em competição, realmente traduziu-se em resultados bastante bonitos. Mas quando também não aconteceram, eu tentei simplesmente aprender com isso. Portanto, eu convivi bem com os meus altos e baixos da minha carreira desportiva. Eu também tive muitos baixos. Muito bem. Eu antes de ir a essa situação, que é importante saber como é que uma pessoa com este historial todo desportivo, com esta excelência desportiva, porque deixa-te contextualizar, aqui nos Açores há um atleta que foi aos Jogos Olímpicos Em que modalidade já agora? em futebol. Pauleta? Não, foi o Paulo Henrique, do Ah, Quinta-Jogo. Portanto, e nessa perspectiva, é importante, digamos que tu também levas o símbolo açoriano por sangue de pai e de mãe, mas nessa perspectiva que eu estava a falar, que é como é que é possível, qual é a caminhada, porque é possível também para os Açores, é possível para a Madeira, não, a Madeira tem sempre, ano ou menos ano, tem atletas que participam, mas vê-se que não é, e que isto é a nível mundial, não é nada fácil, não é, portanto, algo que seja de convite ou que seja entregue de mão beijada a quem for, em que modalidade for, aos Jogos Olímpicos. eu não conheço profundamente o contexto do desporto dos Açores, embora tenha vários amigos aí dos Açores, mas eu reconheço que fui um privilegiado porque tive, na altura em que eu despontava para o desporto, ali nos anos 80, nos anos 90 também, havia aqui realmente na Madeira todo um contexto desportivo, todo um contexto até de política desportiva, que foi extremamente favorável para que eu e uma geração de outros atletas, aliás, nos Jogos Olímpicos de Barcelona estavam 6 atletas madeirenses. E, portanto, que tiveram realmente condições para poderem expressar o seu potencial. Eu acho que isso foi um período muito bonito do desporto madeirense, porque havia, de facto,
havia oportunidades, havia de facto esta vontade de irmos mais longe. E lembro perfeitamente a primeira vez que nós vimos um atleta madeirense, agora mais recentemente, menos no meu tempo de vida útil, que foi o Paulo Camacho quando foi aos Jogos Olímpicos de Seul em 88. Aquilo foi uma epifania para nós, foi tipo, uau, é possível irmos àquele evento, nós também podemos lá ir. E ele foi realmente o precursor de toda uma geração de atletas que conseguiram ter, no fundo, os meios para lá chegar. E isso foi absolutamente fantástico. Só que o desporto evoluiu de Barcelona 92 aos Jogos de Tóquio. Eu ainda estive em Tóquio, não já como atleta, mas integrado na missão de Portugal, a missão de Portugal aos Jogos. O desporto evoluiu de uma forma inacreditável. Profissionalizou-se a partir de 1996, quase todas as modalidades passaram a ser profissionais a partir dos Jogos de 96, 2000. Todas. Qualquer desportista presente nos Jogos Olímpicos hoje em dia são atletas altamente profissionais. Quando digo profissionais, é que têm uma estrutura profissional por trás que lhes dá apoio, que não é só aquele apoio que nós tínhamos quando começamos esta aventura nos Jogos de Barcelona. Diferença significativa. Acompanhaste essa evolução. Exatamente. Há equipas multidisciplinares, avaliam-se inúmeros fatores, inúmeras variáveis que nós nem sabíamos que existiam nessa altura, nem considerávamos. E, portanto, e nós aqui na Madeira agora, eu acho que nós temos também um desafio grande, que é tentar, no fundo, perceber qual o caminho que nós vamos seguir, porque, de facto, para continuar a ter atletas nos Jogos é necessário um investimento brutal, e é preciso também criar as condições para que os atletas possam, como é que eu vou dizer isto? Possam ser úteis à sociedade quando acabarem as suas carreiras desportivas. E por isso é que é tão importante esta história das carreiras duais, por isso é que é tão importante dar as condições para que os jovens possam, no fundo, continuar as suas carreiras académicas ao mesmo tempo que no fundo, desenvolvem as suas aptidões atléticas. E isso requer alguma flexibilidade, alguma adaptação, muito investimento, é verdade, mas acima de tudo acreditar e estruturar um projeto desportivo de âmbito regional, que eu não sei se aí nos Açores acontece neste momento. Nós aqui temos este desafio para frente, de facto. Muito bem. É importante ter este contexto para as coisas evoluírem. Sem ser o contexto importante, o que é que tu achas importante? Falaste aí de uma estrutura, neste momento, para ter alguém e possível a fazer, não o ter feito, que penso que vai ser muito difícil, mas de conseguir participar como dignamente ou pensar em medalhas nos Jogos Olímpicos. Ou se tu achas que é possível também já Portugal pensar em mais medalhas nos Jogos Olímpicos? Claro que sim, mas nós não somos diferentes dos outros, temos uma cabeça, dois braços e duas pernas. O que é preciso é, no fundo, perceber exatamente, quer dizer, perceber. Eu acho que nós até temos um know-how em Portugal para isso. Nós temos atletas que foram medalhados e que são os melhores do mundo nas suas respectivas modalidades. Por isso, este know-how existe no contexto nacional. Agora, nós somos um país com 10 milhões de habitantes, que tem uma economia que não se pode dizer seja pujante. E, portanto, o que talvez eventualmente raramente aconteceu ao longo da história do desporto foi, e quando digo que raramente aconteceu, é um diálogo que acontecesse não só dentro do movimento desportivo, mas também com quem no fundo financia o movimento desportivo, isto é, os decisores políticos, que também são importantes nesta equação, que se percebesse aqui qual é o caminho que Portugal quer seguir, porque eu acho que é impossível nós sermos bons em todas as modalidades. Não temos a capacidade financeira para o ser. Portanto, eventualmente seria necessário, não digo escolher uma modalidade, mas tomar algumas opções difíceis. Há países que o fizeram, simplesmente olharam para si, perceberam quais são as vantagens competitivas que este país tem em relação aos outros. E apostaram em modalidades que já tinham, no fundo, uma vantagem competitiva em relação a outros países. E, portanto, porventura, isso será um passo importante para que a gente possa caminhar nesse sentido. E também, sem ser esse recurso, a estrutura
cada vez maior que tu vês é essencial nas várias dimensões de um atleta ser acompanhado? É, sem sombra de dúvida. Eu acho que ninguém nasce, ou existem muito poucas pessoas que nasçam com o dom de praticar um desporto logo da perfeição, e portanto nós precisamos de desenvolver estas aptidões e são diversas as aptidões que são necessárias de desenvolver, do ponto de vista físico, obviamente, fisiológico, mas também mental, e isto requer, obviamente, todo um trabalho de multidisciplinar, de de médicos, de nutricionistas, de psicólogos, de fisiatras, que possam estudar, no fundo, cada um dos indivíduos que se predispõem a este desafio que é tentar chegar aos Jogos Olímpicos, para que se possa perceber como é que se pode tirar o maior, ou como é que este ser humano pode expressar o seu potencial. E isso não é fácil não se consegue de um momento para o outro, demora muito tempo, é preciso muito estudo, muita dedicação, e é neste sentido que o desporto olímpico caminha hoje em dia. Portanto, pensar que vamos seguir um modelo que tínhamos em 1990, antes da virada do século, e que ele continuará a dar resultados agora neste início do século, não. Já não é possível, não. Uhum. Nesse upgrade que a gente está a falar da, portanto, da dinâmica de trabalho para chegar a este nível, o que é que tu ratificaste? Portanto, consoante passam os anos, existe outros requisitos, outras exigências em que é preciso colmatar, eh, e vê-se que essa situação da disciplina em relação a essas exigências é fundamental. Nutrição, descanso, até o próprio acompanhamento de terapêuticas alternativas, tem gente que aproveita o relaxamento, os iogas, eh, fisioterapia que também é complementar. O que tu dizes que a tua experiência que tens, que eu sei que também fazes sempre o upgrade, estás sempre atualizado em relação a isso, partilha connosco essa evolução que tu tiveste. Bem, eu não tinha financiamento para ter uma equipa multidisciplinar à minha disposição. Para já, a partir do ano 2006, a classe olímpica praticamente deixou de existir em Portugal. Existia o windsurf, é verdade, noutras vertentes, noutras modalidades. Se quisermos fazer a comparação, não havia Fórmula 1. Havia os rallies, havia outros carros, mas não havia Fórmula 1, e portanto eu tive que sair praticamente do país e fui para outros pontos do planeta, onde tinha, no fundo, companheiros de treino de outros países que me aceitaram e com quem eu fui treinar e fui aprender. E depois estudei, comecei, no fundo, a tentar perceber como é que eu poderia, no fundo, se não tinha essa equipa de multidisciplinar à minha disposição, pelo menos que eu pudesse tentar perceber se era possível aprender os mecanismos para saber, no fundo, alimentar melhor, de que forma que eu poderia repousar melhor, de que forma que eu poderia ter metodologias de treino que fossem mais corretas, que me permitissem, no fundo, ter melhor desempenho em cada treino e que depois isso tivesse repercussão, obviamente, nas competições, e depois adaptar-me a uma coisa que era, eu cada vez, eu não estava a caminhar para novo. E, portanto, e uma coisa foi quando eu tinha 24 anos, depois quando tinha 30, depois quando tinha 35, depois 40, e eu acabei aos 44, e portanto tive que me ir adaptando e tentando perceber como é que eu ia gerir, como é que eu ia ter que gerir o meu dia a dia. E eu, de facto, nos últimos 2, 3 anos, o último ciclo olímpico foi particularmente exigente, porque eu precisava de tanto tempo para recuperar de qualquer treino, de qualquer competição, que foram 4 anos non-stop. Eu simplesmente não podia parar, não podia parar.
Estive sempre, no fundo, a tentar aqui encontrar formas de, num determinado momento, estar ao melhor nível que eu poderia estar. E estudei muito, de facto. Comprei muitos livros, fui muitas palestras, ouvi muitas pessoas, tomei milhares de notas a tentar perceber, e depois apliquei em mim mesmo. Eu fui objeto de estudo de mim mesmo, assim, para tentar perceber onde é que eu poderia ganhar um pedacinho mais, onde é que eu poderia ter um pedacinho mais de rendimento. E a beleza disto tudo, volto a repetir, é que não há receitas iguais. Eu segui uma metodologia muito pouco ortodoxa. Eu nunca fui a um ginásio, por exemplo, na vida, nunca levantei pesos. Era uma coisa que eu detestava, que eu experimentei uma ou duas vezes na vida e achei, não, eu não me identifico com isto e eu não vou conseguir realmente tirar daqui partido. Mas fizeste fortalecimento de outra forma, arranjaste a tua forma. Exatamente, arranjei outras formas, mas há muitas formas de fazer. E, portanto, isto para dizer que nós temos que descobrir a nossa receita e quando conseguimos, ela não aparece logo, nem sempre é visível, às vezes é muito subtil até, mas a beleza disto tudo é descobrir essas subtilezas e acreditar que realmente a receita que nós estamos a seguir, aquele caminho que nós estamos a seguir tem alma e que eventualmente terá resultado. Oh, João, mas é meritório tu teres estas participações todas, teres estes resultados todos e ser muito da tua pesquisa, da tua crença, da tua procura, da tua sede incessante de querer mais e melhor. Digamos, és um autodidata daquilo que é as dimensões fundamentais para qualquer atleta, muito mais um atleta de alto rendimento. Tu comataste algumas situações que não tinhas nessa equipa multidisciplinar, foste à tua conta e risco. Sim, mas é verdade que eu também, ao longo dos anos, eu tive contato com equipas multidisciplinares. Houve uma altura que, quando foi o ciclo para Atlanta, nós tivemos ali a idade do ouro da vela nacional. Tínhamos um apoio muito forte da Expo 98, que tu deves lembrar, cujo tema eram os oceanos, que patrocinaram a Federação Portuguesa de Vela nessa altura. A Federação Portuguesa de Vela, por sua vez, tinha uma liderança muito forte, que apostou muito na equipa olímpica, e nós tivemos contato com pessoas extraordinárias. E os ensinamentos que nos transmitiram nessa altura, eu registrei-os até ao mais ínfimo pormenor. E com o passar dos anos, nós deixamos de ter contato com essas pessoas, mas os seus ensinamentos continuaram válidos e, portanto, eu simplesmente fui aperfeiçoando aquilo que me foi transmitido nessa altura. E ao longo destas décadas, já estamos a falar de décadas, não é um ciclo ou dois, ao longo de décadas, sempre que eu tive contato com alguém e tive realmente esse privilégio de ter contato com pessoas, por exemplo, que eram experts na nutrição desportiva. Mais do que me darem a receita, eles ensinaram-me a procurar a receita para mim mesmo. E ver simplesmente com rigor, outra vez, tomar notas, perceber se eu comer isto a esta hora não corre bem, mas se eu comer isto e isto a esta hora já corre. Quais são os nutrientes que se adaptam melhor a um bom tipo de desporto que eu faço. Quando eu treino 5 horas, o que é que eu tenho que comer durante o treino, o que é que eu tenho que comer logo a seguir, quantas horas depois é que eu tenho. Tudo isto pode ser estudado, pode ser avaliado. Há muitas formas de avaliar, mas eu não tinha forma de avaliar senão aquilo que era a minha percepção da forma como eu me sentia. Como eu me sentia em terra do mar. Mas eu registrei tudo isso. Foi restante, até chegar até perceber, olha, é por aqui. Excelente, excelente. É um exemplo em vários aspectos, uma coisa impressionante. Diz-me uma coisa, queria que tu pensasses nesta próxima questão que tem a ver com o contexto atual da vela. O que é que tu achas como é que está o contexto atual? O que é que tu achas que pode ser melhorado, pode ser alterado? Soluções? Pensa na questão e depois aprofundas, porque eu tenho mesmo que cumprir com esta obrigação da minha parte, que é informar a diáspora açoriana daquilo que, pelo menos, o programa assim reflete, que é a parte positiva do desporto. Portanto, eu só vou referir situações positivas.
Portanto, tudo o que seja fora desse âmbito não irei expor. Referir que a União Desportiva ganhou Galitos em casa 70-51. Já no futsal, o Lusitânia ganhou 13-2 o Albufeira. Os júniores do Lusitânia em futebol obtiveram a primeira vitória fora de casa com o Académico de Viseu por 2-0. Núria Cabral, do Clube Atividade Física dos Bombeiros de Ponta Delgada, bateu o recorde regional da categoria de 50 metros bruços no Nacional de Clubes de Natação esta reja. Santa Clara vence Tondela 3-2 fora de portas. Também o Santa Clara Sub-23 vence em casa 2-0 Portimonense. Em hóquei patins, Candelária Marítimo continuam na Taça de Portugal, após vitória sobre o Hóquei Clube 5-2 e sobre o Juventude Viana 6-4. União Desportiva vence Benfica fora 81-61 e, no caso, Boa Vista vence pela primeira vez na primeira divisão Zona Sul, o Semar 57-58 fora de portas. Já o Angra de basquete foi a Faro, Farense, ganhar 94-89 e da ilha de Santa Maria, o Mariense, no handball, vence o Alto Moinho na segunda divisão Zona 3, 22-19. As campeões nacionais açorianas de equitação, conjunto Mafalda Valadão, Mastusa Mena, no escalão de iniciados, Constança Brasil e Leal escalão de juvenis, ambos do centro hípico da Ilha Terceira, conquistaram o primeiro lugar no troféu Drazin Ponies 2023. No caso, Vanessa Pamplona, Silva Boncor, no nível avançado da Quinta da Malhinha, alcançar o segundo lugar desta feita na Taça Portugal 2023. Também destaco João Ponte e Diadema, da Quinta do Paiol, conquistou o título de campeão no nível de small do Troféu de Campeões Regionais de Dresser em 2023. Dito isto, está várias situações para participar na Direção Regional de Desporto, colaborem, vão lá, participem nas atividades, tanto nas atividades de desportos para todos, como em atividades de séniores e no caso de pessoas com menos habilitações físicas, prefiro dizer assim, desta forma. Portanto, isto tudo está no site da Direção Regional de Desporto. Procurem, inscrevam-se, participem. João, vamos lá. Temos esta questão. Então, esta é uma pergunta interessante e é interessante por várias razões. Primeiro, porque nós somos um país que se autodenomina de um país de marinheiros. Desde alguns séculos a esta parte. Verdade. Consta que numa determinada altura nós, do ponto de vista de engenharia naval, éramos tipo a NASA hoje em dia. Éramos o melhor que havia sobre o planeta. E temos um grande livro escrito sobre isso. Pronto. Devemos ter mais do que um até, mas acima de tudo temos, agora falando mais a sério, nós estamos rodeados por o maior campo de jogos possível imaginário, aberto 365 dias por ano, sem manutenção, que é o mar. Não só no continente, mas obviamente ainda com mais expressão nas ilhas, e aqui na Madeira também, obviamente, um caso é a realidade. Só que depois, quando olhamos para os números, e se olharmos para os números que não mentem, atletas federados, se olharmos para os números de atletas federados nas modalidades náuticas, vemos que são curtos, não espelham uma cultura de mar que nós gostávamos de ter e que e que se tem ouvido tanto falar. Temos que aproveitar o mar, temos que criar uma cultura de mar, e haverá muitas razões para isso acontecer, mas muitas vezes o que me dizem quando se fala deste assunto é as atividades náuticas, e nomeadamente a vela, é um desporto caro, é um desporto de elites e que, portanto, só uma franja reduzida da população consegue aceder à vela. E, de facto, o equipamento é caro, eu reconheço. Mas, na verdade,
a modalidade mais cara que se pratica. Se excluirmos os rabaís, vamos excluir essas e vamos tirar o futebol da equação, porque o futebol de facto é um mundo à parte, não tenho nada contra o futebol, atenção, mas seguramente a modalidade mais cara que se pratica, e acredito que seja idêntico no continente, pelo menos aqui na Madeira seguramente também será, é a natação. E tu perguntas-me assim, mas não pode ser a natação, porque na natação eu só compro um fato de banho e os óculos e vou nadar. É verdade. Mas houve alguém que construiu as piscinas e que as mantém abertas. Estou a E que as perceber, mantém a estou a funcionar. perceber. Os recursos de materiais, as instalações, ok. E eu às vezes sou mal interpretado quando falo sobre isto. Eu sou completamente a favor de fazermos as piscinas. É importantíssimo, não só do ponto de vista de saúde pública, porque a natação é reconhecidamente um desporto que traz mais nesse campo, e até porque numa ilha, ou até num país rodeado por mar, toda a gente devia saber nadar. E portanto isso é condição quase sine qua non para nós termos uma cultura de mar, as pessoas têm que saber nadar, portanto eu sou apologista de nós devemos. O que eu defendo é que deveria haver uma equanimidade, uma maior equanimidade na distribuição do que são os apoios que o Estado faz para as diferentes modalidades. O que acontece na vela, e não é o caso único na vela, é que o Estado não constrói, ou o Governo não constrói o campo desportivo. Já lá está. Podes sempre dizer, mas constrói as marinas, mas as marinas normalmente são privadas. Ou constrói as rampas de acesso ao mar, mas normalmente elas estão integradas num outro contexto, num outro que serve mais do que só um clube, serve toda uma comunidade. E apesar das obras marítimas obviamente serem caras e serem necessárias, etc, etc, o que torna a vela efetivamente cara são os equipamentos. Mas esse custo ninguém o assume. Só as pessoas que realmente gostam da vela é que o assumem. Mas se nós fizéssemos a transposição para a natação outra vez, e estou a fazer para a natação que é o mais simples, se as pessoas que nadam tivessem que pagar o real valor para nadarem, os números seriam iguais àqueles que temos nas atividades náuticas, só seriam aqueles que são completamente apaixonados por natação, pagariam para ir nadar da mesma forma que na vela. São os mais loucos para a vela, que realmente se dispõem a pagar por equipamento, que é caro. Uma prancha olímpica custa 10.000 euros. E, portanto, quando chega um miúdo que diz que quer ir aos Jogos Olímpicos, eu tenho que lhe dizer, olha, o teu pai consegue comprar um equipamento desportivo todos os anos novo, e não é só um, é que depois tem que ser mais do que um, mas vamos pôr só para o limite. Um todos os anos, 10.000 por ano, só o equipamento. Falta tudo o resto, mas só o equipamento. Não compram. Porque na natação gastam 50 euros. João, mas eles não podem ir por degraus? Não têm por milheiros antes de chegar aos 10.000 euros? Claro que tem. Há o equipamento para iniciar, obviamente, que é extremamente acessível. Nós, aqui no clube onde eu estou ligado, qualquer miúdo pode ir. Pode ser o clube, não há problema. Sim, eu sempre treino de mar, mas pode ir praticar o windsurf por nada, por o mesmo preço que vai nadar praticamente. E, portanto, o começar neste desporto é muito acessível. Portanto, e nós temos os nossos cursos de verão, que não são ATEs, mas são cursos de verão, estão sempre cheios. E as pessoas adoram realmente isto, adoram o estar ali no mar, praticar o desporto, a modalidade em si, seja no windsurf, na vela, na canoagem, no stand-up. Mas, de facto, depois há esta questão que é difícil de ultrapassar, reconheço. Não será só esta, obviamente, nós temos também... Mas isto depois é tudo uma pescadinha de rabo da boca. Depois há muita falta de recursos humanos qualificados para, no fundo, acompanhar estes miúdos. O CTM, por exemplo, neste momento, eu agora vou estar mais dedicado ao clube, mas até neste momento tem, na vela, por exemplo, só tem 2 pessoas que estão a dar apoio e não a tempo integral, uma só no fim de semana e outra esporadicamente durante a semana. E, portanto, isto é algo que se verifica também noutros clubes, não é um exclusivo do CTM. E, portanto, são vários aqui fatores que estão associados. Mas eu já vi as atividades náuticas aqui na Madeira, e não quero parecer saudosista, obviamente, nem nada que se pareça, mas já vimos outros números de atividades náuticas aqui na região, e isso aconteceu muito quando o equipamento ficou
foi disponibilizado. Isto é, as pessoas, Uhum. mesmo que tivessem que pagar por equipamento, não, ou tinham facilidades de pagamento, ou o equipamento era comparticipado, e aí sim apareceu muita gente, porque realmente é um handicap, é uma dificuldade que temos nesse campo, porque o nosso campo de jogo está lá e está aberto, mas nós precisamos de chegar lá. Muito bem. João, com esses handicaps todos que tu referes, vês em curto tempo de espaço, tempo, num período próximo, ter outro João Rodrigues, isto é, com. eh, Tu, em muita altura da tua carreira, foste o teu próprio treinador. Portanto, tu estás a referir que tem dois treinadores em part-time. Portanto, digamos, tenham que voltar a ter um seu próprio treinador, ou se autotreinarem, ter a disciplina, a resiliência, o rigor, o trabalho, a pesquisa até que tu tiveste. Achas que isso é possível nestes tempos futuros? Como é que tu vês aí o futuro a nível daquilo que vem-te a seguir, daqueles que vêm a seguir? Eu acho que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou ter agora, que é para não parecer presunção, mas nunca mais vai existir um João Rodrigues, como nunca mais vai existir esse atleta que foi aos Jogos dos Açores, nem nunca mais vai existir um Michael Phelps, ou um Joaquim, ou um António, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos caminhos diferentes. Nunca mais vai haver ninguém que faça o caminho que eu fiz, porque ele não é repetível. Eu também não seria capaz de o fazer outra vez. E, portanto, essa comparação, não é comparação, eu percebo o que tu me dizes e não leves a mal isto que eu estou a dizer, obviamente. Não é, O que eu estou aqui a tentar é trazer um princípio da realidade. sim, mas De alguma forma, passando em cima a ti a responsabilidade e esse peso desse legado que deixas, mas também ter aqui um princípio de realidade de quem vem a seguir. aquilo, aquilo que eu gosto de transmitir a quem eu acompanho é, eu não tenho qualquer expectativa de que eles venham a ser isto ou aquilo. Eu gostava, acima de tudo, que eles adorassem fazer aquilo que fazem. Quando fossem para o mar, fossem porque gostavam realmente daquilo. Eu não consigo treinar, nunca conseguiria treinar alguém que eu tivesse que obrigar a ir para a água. Isso para mim não faz sentido. E eu sei que isso acontece muito no desporto, eu já vi isso acontecer. São os treinadores que vão a casa quase buscar os miúdos e que incentivam e que gritam e que. Eu acho que só faz sentido quando a motivação é intrínseca, quando a pessoa sente que é aquilo que quer fazer. E, portanto, é isso que eu gosto de. São esses miúdos que eu gosto de acompanhar. Não é que eu vá desprezar outro qualquer, atenção, não se pense nisso, mas não nos transmite qualquer. Não tem qualquer ambição, vamos chamar assim, eu gostava que houvesse mais um atleta olímpico e que fosse eu a treinar. Não tenho nenhuma expectativa em relação a isso. Porque quando olho para o meu trajeto e vejo a quantidade de pontas que se tiveram que unir para que aquela criança de 9 anos vivesse aquela vida. E é de facto, eu nasci no tempo certo, na altura certa, rodeado das pessoas certas, na ilha certa. Agora, isso nunca mais vai repetir e, portanto, eu gostava acima de tudo que eles se sentissem realizados naquilo que fazem. Independentemente de serem campeões regionais, nacionais, internacionais, o que quiserem ser, e que no final deste período, do período que vivessem ligado ao desporto, que tivessem vivido uma vida com significado. Que eu acho que isso é o melhor que a gente leva disto. É olhar para trás e sentir que viveu uma vida com significado, que aquilo valeu a pena, que não foi Ser realizado. completamente. Mas pronto, há quem se sinta realizado a ganhar medalhas, eu tive que encontrar outras. Não, eu não tive que encontrar, na verdade. Eu sabia o que é que eu queria desde o início. E não era ganhar medalhas. Hum. E Elas João, foram secundário. tu que tens essa energia e essa aura positiva, essa energia positiva que agregas muita gente à tua volta, que eu sei disso, muitos daqueles que são teus adversários são teus bons amigos, sei disso também. Eh, tu como agregadora, como é que tu chamas agora os miúdos desta geração ao mar? Tem os tablets, há uma discussão aqui no desporto enorme. Tu, com um homem com esta história tão
tão valiosa, como é que tu chamas este tipo de miúdos neste momento, Omar? Isso é uma questão interessante. Eu, nos últimos 4 anos, eu estive na Direção Regional de Juventude e, portanto, eu afastei-me um pouco do mar, vamos chamar assim, e do desporto em geral, mas Já me disseram também que tu ias de fato e gravata sempre podias, corrias para o mar. Isso é verdade. nunca, isso é uma coisa que eu gosto de assumir, é que eu nunca usei gravata. Mas sim, mas já correr para o mar quando podia, isso é verdade. O máximo que eu usei foi um blazer. Mas isto para dizer o quê? Agora que regressei mais outra vez à vela, eh, essa é uma questão que está em cima da mesa, que todos nós nos colocamos. Eu acho que a única forma que nós temos, pelo menos eu quando penso nisto aqui, é nós temos aqui na ilha, e isso aqui nos Açores também é igual, e, aliás, em qualquer sítio é igual. Nós temos tanta coisa boa para explorar, tanta, tanto sítio para conhecer, ainda nesta ilha. Há tantos destes miúdos que não conhecem a sua própria ilha, não a viram nos seus mais íntimos detalhes. E é isto que às vezes eu tento, ou gostaria de lhes transmitir. Se não temos um dia com vento que não está bom, assim, mas okay, nós podemos simplesmente descobrir a nossa ilha e descobrir-a de uma forma ativa. Ou vamos correr na montanha, ou vamos andar de bicicleta, ou pegamos numa prancha de paddleboard e vamos percorrer a costa num determinado sítio que eles nunca foram, ou vamos fazer uma levada, só tem 2.500 km de levadas aqui. E, portanto, se no dia que eles acabarem de percorrer os 2.500 km, vão ter conhecido a sua ilha com poucas pessoas. E, portanto, há muita coisa para explorar, há muita coisa que nós podemos incentivá-los, no fundo, a descobrirem e que os afasta, de certa forma, desta tendência de agarrarmos o telefone. E nós tentamos implementar uma regra quando é para treinar ou quando estamos no clube, quando vamos para o mar, não vamos isso. Isso minto. Nós para casa até levamos como segurança, mas ou está desligado. E só usamos se houver uma emergência. E, portanto, nós temos o que eles procuram quando se agarram a estas coisas, no fundo, aos telefones, aos tablets, etc., é estímulos. E, portanto, mas eu acho que há muitas outras formas de os estimular. E nós perdemos de certa forma, acho eu, esta capacidade de os estimular por coisas que temos à mão de semear. Nós temos tanta coisa bonita aqui na Madeira, e sei que também tem nos Açores, que eu também conheço alguma parte dos Açores. E eles, quando descobrem a sua própria ilha, muitas vezes me transmitem como isto é inacreditavelmente bonito. Depois nós temos, ainda por cima que estamos ligados ao mar, nós temos tantas modalidades que podemos explorar: o surf, o paddleboard, o caiaque, o snorkeling, o mergulho, a vela nas suas diversas modalidades. Podemos percorrer toda a costa da Ilha da Madeira, depois podemos percorrer as desertas e o Porto Santo e as selvagens e os Açores todos. E, portanto, isto não tem limites, na verdade. E, portanto, haja imaginação e haja vontade e ninguém se vai aborrecer nesta história. Isto é o que eu prometo. Muito bem. Sabe as palavras. João, tu ainda deslumbras-te com o mar, tu ainda encontras coisas todas as vezes que vais lá que te faz sentir e encher o coração. Podes Sim. partilhar connosco alguns desses momentos. Que sei que queres partilhar também situações dos Jogos Olímpicos, mas como eu te conheço, por vezes há outras situações que ainda tens mais o coração, como um vídeo que eu vi num bar de pescadores, aquilo parecia mesmo a tua essência, parecia a criança de 9 anos que ainda estava lá no bar. Mas sim, não, mas ainda me fascina porque não há 2 dias iguais, não há 2 ondas iguais e, portanto, o mar parece sempre azul, mas na verdade não é. Tem tanta coisa para nos ensinar e ensina-nos, de facto, muita coisa sobre nós mesmos. Quando nós entramos num meio que não é o nosso meio natural, nós não somos animais aquáticos, vamos chamar assim, ou marinhos, mas aquilo que nos ensina é, de facto,
nenhum livro pode transmitir, nenhum filme pode fazer jus, nenhum texto, realmente, por melhor que seja a combinação de palavras, alguma vez poderá expressar o que é realmente ouvir e sentir o mar. E isso é algo que sempre me fascinou, perceber que de facto não havia um mundo igual, não havia um dia igual, não havia um vento igual, e que tudo era diferente, tudo era subtilmente diferente, tudo era maravilhosamente diferente. E isso, mas é preciso parar, é preciso ter paciência para escutar, para perceber, e isso é coisa que nem sempre é fácil de facto de transmitir, de ensinar alguém a ouvir, escutar, a parar e a apreciar. A estação não me permite o viver o momento, o que eles chamam agora mindfulness. Exatamente, mas se os cansarmos tanto até o ponto que eles estejam exaustos, muitas vezes conseguimos que isso aconteça. Por isso o segredo é pôr cansados. Outra estratégia, outra estratégia. Queres partilhar connosco algum momento para ti seja significativo, tanto para a viagem para aquilo que era o teu plano A, como de alguma forma o retorno à calma, que era isto que estávamos a falar. Olha, eu vou contar uma história, porque eu lembro-me da história quando tu falaste do Michael Phelps. Eu tenho tido o privilégio aqui na Madeira, mas também no continente, e até nos Açores, de ir a muitas escolas e pedem para ir lá contar a minha história. E uma vez eu fui a uma escola primária aqui na Madeira. E demorou algum tempo até conseguirmos que eu fosse lá, porque eu nessa altura ainda viajava muito. Mas lá acertamos uma data, eu lá fui ter. E antes de entrarmos na sala, já a turma toda estava dentro da sala. Era uma escola primária, portanto, eles seriam uns de quarto ano, terceiro ano, ia ser de quarto ano, porque eu já tinham alguma idade. E cá fora estava a professora e eu, íamos entrar e havia um aluno que se tinha atrasado. E esse aluno, antes de entrar na sala, viu a professora e viu que estava ao lado uma pessoa que eu não conhecia. E ficou a olhar para nós e a professora virou-se para ele. Eu não me lembro do nome do rapazinho, mas eu vou chamar Joãozinho só para não ferir nenhuma suscetibilidade. E a professora virou-se para o Joãozinho. Joãozinho, sabes quem é? O Joãozinho obviamente não sabia. E o Joãozinho não. E a professora disse, isto é o João Rodrigues. O Joãozinho ficou na mesma. E depois a professora disse assim, ele é um velejador olímpico. E o Joãozinho já prestou mais atenção, porque eu sabia que havia uma coisa chamada Jogos Olímpicos, um evento, e que era grande. E depois a professora, não contente com isso, disse assim, olha, eu fui 7 vezes aos Jogos Olímpicos. E o Joãozinho ficou a olhar para mim, 7 vezes. Sim, estás a ver, é de 4 em 4 anos. 7 vezes 4, 28 anos. Provavelmente o pai dele era mais novo, tinha menos idade do que as vezes que eu já tinha ido aos Jogos. Então o Joãozinho ficou a olhar assim para mim, muito assim, e depois disse assim, quantas vezes ganho? E eu que já tive esta pergunta tantas vezes, ri assim para ele e disse, olha, nenhuma. E eu, nenhuma? Quer dizer que perdeu 7 vezes? A pessoa já está, oh Joãozinho, isso não se diz, não se diz. E o Joãozinho, não contente com isto, virou-me as costas e disse assim, que desgraça. E entrou na sala. Imaginam que eu não fui dizer aos colegas dele. Mas esta história é maravilhosa, porque isto espelha bem o que poderia ser a realidade. Eu podia olhar para a minha carreira desportiva e ver assim, fogo, eu fui lá 7 vezes e não houve forma de trazer uma medalha que fosse de lá. E depois vai o Michael Phelps e só de uma vez traz 8. Epá, mas vão 10.000 atletas aos Jogos Olímpicos. E só 300 deles, ou 900 deles, é que saem com medalhas. Os outros 9.100 saem de lá sem nada. E é preciso chegar lá, João? É preciso chegar lá? Mas estes 9.100 têm histórias maravilhosas também para contar, e são exemplos de superação também, e construíram a sua vida para estar ali. E de facto é como tu dizes, a maior parte das pessoas de facto não tem noção do que custa chegar lá. Não é do que custa, do que exige chegar lá. E, é. E esta história é maravilhosa porque eu realmente vivo muitíssimo bem com isso. Hoje em dia, eu sei que houve uma altura que me custou muito aceito, porque eu fui 5 vezes aos jogos como favorito para ganhar uma medalha. Das 7 que lá foi a primeira e a última não,
a penúltima talvez nem tanto também, mas 4 delas seguramente para ganhar medalha. Sim, tinhas títulos mundiais e Exatamente. Tinha tudo o que havia para ganhar eu tinha ganho e não aconteceu, mas custou-me imenso uma vez ou outra, mas é assim mesmo. Eu fui 21 vezes a campeonatos do mundo de classe olímpica e só ganhei um. E isso faz de mim um perdedor das outras 20. Algumas pessoas sim, vale o que vale. O que interessa é que tu te sentes. eu acho que sempre te vi com essa energia positiva e achei que sempre vias a minha noção também daquilo que conheço, sempre olhaste para o copo meio cheio. Até porque não se consegue andar numa vela, num copo vazio. Só se pode, pelo menos meio cheio, consegue-se andar. Agora vazio é que não se consegue mesmo andar, só se for com rodas. Eh, e sempre foi a perspectiva que eu tive de ti e, e Mas eu tu acho que não me também, engano. mas repara, isto é a vantagem de ter vivido isto durante tantos anos. Na verdade, foram 3 décadas no alto rendimento e isto traz-nos muitas experiências. E eu acho que passei por muitas experiências e algumas delas foram muito marcantes logo no início. Esta questão dos 9 anos, perceber que era aquilo que eu queria fazer, podia não ter acontecido, mas por acaso aconteceu. Eu tive aquele, sabes, foi naquele momento e foi no preciso momento em que eu levantei a vela e deslizei sozinho e disse: "É isto". Podia não ter acontecido. Eu podia nunca ter descoberto aquilo. Eu gosto muito da tua humildade e vou-te pedir só para estejas atento aqui com a nossa crónica, que vai um pouco de encontro, que não é só preciso ter as pontas a se tocar e os dados a ser lançados a nosso favor, mas também é preciso muito mais do que isso. E a minha crónica tem a ver muito com aquilo que eu sou técnico, que é a minha paixão, que é o futebol, é um dos meus amores, embora a minha terapia, digo sempre, uma delas é o surf, digo sempre, dizia sempre ao pessoal, sempre que saía de lá, que ganhava 50 euros, estava a poupar 50 euros, tinha ido ao consultório e Exato. depois 50 euros, mas o futebol é a minha paixão e peço-te para depois dares a tua análise desta crónica, que é o que nós passamos aqui, que é não treinam, não se queixem. O tema é tens uma mentalidade individual, mas também coletiva. Papin está entre os sub e subvalorizados durante a sua época, um jogador que recebia aos 16 anos 300 mil euros anuais, sobre o qual repetisse a afirmação de quem tinha visto Ronaldo, o país era 3 vezes melhor, tanto pelo caçador de talentos, professor Aurélio Pereira, como pelo próprio Ronaldo. O que faltou? Primeiramente, faltou mentalidade. Quanto um teve uma base na motivação extrínseca, o outro foi pela motivação intrínseca. Quando um agarrou-se somente ao seu talento, o outro distraiu-se com outros caminhos. Enquanto nessa distração teve o outro que melhorou, consolidou e focou-se no seu trabalho. Mas esta história já foi repetida e escrutinada por tantos e nos diversos meios comunicacionais, relevando os dois lados da mesma moeda. Não é uma situação antiga nem única, pelo contrário, é recorrente e frequente, respondida pelos recursos das academias, das condições oferecidas pelas estruturas e pelas excessivas expectativas por parte de quem devia estar a ajudar no seu crescimento e, pelo contrário, orbitam à sua volta. No entanto, temos jogadores aos 16 anos e até mais cedos que são considerados futuras estrelas, próximo Messi ou Ronaldo. Esta aberração e pressão doentia afeta não só o crescimento do jogador, como da pessoa. A sua individualidade, a sua personalidade está em crescimento, como as restantes dimensões. O perigo da especialização precoce está iminente e apressar as fases de crescimento tem sempre os seus danos colaterais, seja a nível físico, mental ou outro. Ao contrário, a preocupação de grandes e responsáveis organizações desportivas com a multilateralidade, a variabilidade de conhecimentos e estímulos, de forma a promover a pluralidade da formação desportiva, tem sido mais constante, desde a retirada das classificações em terras e idades
preciso até Benjamins, o exemplo do Bayern de Munique, até a inclusão da psicomotricidade e a pedagogia como parte integrante das sessões de treino dos mais jovens. Até porque, segundo Einstein, todos somos gênios em alguma coisa. Mas se julgarmos um peixe pela sua capacidade de subir a uma árvore, este passará a vida toda a acreditar que é um incapaz. Nem a promover os balotelos da vida, vão-se achando que tudo é fácil e nada é conquistado. E que se vão se safando sem trabalho nem esforço. A multiplicação deste fenómeno é também coletiva e visível na preponderância de estatuto de alguns jogadores que não fizeram a sua autoanálise ou ninguém o fez. Pior é que pintam um quadro bonito que está longe do real, sejam pelos pais, pelos restantes agentes desportivos. Isto sempre com a justificação gasta ter ou a equipa na sua mão ou ser condescendente e manipular para sobreviver no seu papel, no seu cargo. Pegando a TV, ainda começa o debate e o populismo pronunciando que quer salvar e saltar à vista repetindo o politicamente correto. Não devemos pensar em ganhar, mas sim informar. Esta conversa bacuca de quem está no topo ou quer lá chegar, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Após tantos anos é pura demagogia. Nada mais invertido do que retirar o resultado do rendimento, retirar a competição da competitividade, o jugo do treino e o foco do processo. Tudo isto está mais que presente e não se pode dissociar. O problema não é onde se quer chegar, mas sim como se chega lá. Temos sim que valorizar e promover mais o princípio, a competitividade, o crescimento e o processo, mesmo quando o resultado não é aquele que mais nos favorece. Este imediatismo no processo e de chegar rapidamente ao prémio tem consequências negativas ao nível individual como coletivo. Com isto, no atropelo para ser o protagonista principal, de estar sempre na foto, onde está a aprendizagem do foco, da resiliência, do trabalho, do processo. São perguntas antigas e muito sensíveis para quem tem o dever de as responder, mas se continuarmos com estes pains, não se queixem dos vossos resultados, pois se não resolverem as causas, treinarão para ser superestrelas de Hollywood e não para ser atletas muito menos de alta competição. Isto é a minha crónica no Correio dos Açores. Muito bem. E queria saber a tua opinião, que para mim vale muito. Tu falaste aí um termo que me é particularmente, ou que me chama sempre muita atenção, que é a especialização precoce. E é algo que assusta-me ver. E isto tem acontecido, acho que é um fenómeno que acontece com muita frequência no futebol. Que eu acho que começam a competir os miúdos com os benjamins. É a partir de que idade? Qual a idade mais nova que eles começam a fazer torneios? Tem torneios que já começam a competir no sub-11 ou sub-10 com 9, 8, 10 anos. Sim, Depende das associações. sim. Isto de facto é algo que me assusta, porque eu, apesar de eu ter esta paixão por windsurf, eu só a partir dos 13 ou 14, 15 anos é que comecei a pensar em especializar-me no windsurf. Eu até lá pratiquei muitos outros desportos. Eu gostava muito deles, gostei muito do judo, pratiquei judo durante muitos anos, a natação, o atletismo, a patinagem, meu Deus, só não pratiquei realmente esportes com bola porque eu de facto, eu acho que eu tinha tudo para ser um excelente jogador de bola, exceto que eu tinha um problema com a bola. Portanto, eu nunca tive nem com a mão, nem handball, nem basquete, nem vôlei. De facto, eu e as bolas não. Ainda bem que assim foi, João. Senão... Foi. Mas sim, e quando olho para trás, eu acho que isso acho não, isso está estudado e já se chegou à conclusão que quando uma criança pratica várias modalidades, ganha de facto valências que depois, quando se especializa numa só, são uma mais-valia para a especialização. E que, embora isto não se adapte, óbvio, imagino eu, a todos os atletas, mas percentualmente parece-me que é isso que é aquilo que está aprovado, aquilo que tem sido estudado. E, portanto, quando se põe um miúdo aos 8 ou 9 anos já a competir, e a competir num ambiente
Eu já não vou a um jogo de futebol há alguns anos. Eles têm um nome pomposo, João, agora, que é aumenta a literacia motor. Quando se tem essa multilateralidade, que é outro nome pomposo que dá-se à variabilidade de modalidades. Exatamente, exatamente. Eu sempre gostei desse conceito. Não tinha esses nomes pomposos, não lhe atribuía esses nomes pomposos. São coisas científicas. São os engenheiros destas artes. Não, mas fascina-me isso. E, portanto, pelo menos nós com base precisamente nesse conceito, que achávamos também que os miúdos deviam ter a possibilidade de praticar uma panóplia de modalidades até se especializarem. Nós, por exemplo, no clube tentamos que os miúdos que vão para lá que possam praticar não só o windsurf, mas o paddleboard, a canoagem, a vela, que possam percorrer, no fundo, todas as modalidades ligadas ao mar e que possam ganhar competências em todas. E isso mais tarde ou mais cedo vai ser benéfico para eles. Eu pratiquei praticamente todas as modalidades desportivas que o clube tem ao longo destes anos. Elas ajudaram-me imenso a desenvolver outras coisas que eu teria dificuldade em fazer se só aplicasse o windsurf, porque eu iria sobrecarregar alguns grupos musculares que depois eventualmente acabariam por sofrer as consequências disso. E, portanto, a canoagem, por exemplo, o stand-up paddle, o surf, foram modalidades que me ajudaram imenso ao longo destes anos a quebrar às vezes um pouco a rotina, a ganhar resistência aeróbica, portanto, foram tudo valências que eu fui aprendendo e que quando vejo um miúdo de 8, 9 anos a entrar num contexto desportivo competitivo já, com 8, 9 anos, isso é uma coisa que eu realmente não consigo identificar. Pelo menos no nosso clube já não vai promover isso. E tenho pena que assim seja, mas há tanta gente ligada ao futebol a estudar isso, de certeza que alguém terá encontrado razões para que isso aconteça, mas eu não consigo entender. É algo que me transcende. Já anda a mudança de mentalidade já há bastante tempo e portanto, as organizações que têm maiores responsabilidades já andam a abraçar esses projetos, essas ideias. Queria se lançar aqui dos desafios. O primeiro desafio é o que é que tu vês a fazer nestes próximos anos, portanto, qual é os teus objetivos para estes próximos anos? E o segundo, qual é a mensagem que tu dás a quem quer seguir a vela ou outra modalidade e atingir, se for esse o objetivo da pessoa, atingir os Jogos Olímpicos ou ir para o plano A, uma carreira de atleta de alta competição? São duas perguntas numa só. Espera, já me esqueci a primeira. A primeira tem a ver contigo, os teus objetivos. Já me lembro, exatamente. Esta é uma pergunta também bastante pertinente, porque eu quando decidi ter São Regional de Juventude agora, há dias, há semanas, há meses, na verdade não tinha pensado exatamente o que queria fazer quando acabasse esta legislatura. E tive que parar e tive que pensar bem, e agora? Agora eu ainda tenho alguma. Plano A, João, plano A, outra vez mais uma ilha dos Jogos Olímpicos. Não, isso é um assunto resolvido na minha vida. Eu já não teria essa capacidade. Não, sabes que isto eu acho que há um tempo para tudo e esse tempo já passou. E eu estou muito contente de ter tomado. Sabes, eu tive o privilégio também de escolher o dia que eu ia acabar a minha carreira desportiva, dia 12 de agosto de 2016, o último dia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E, portanto, ter esta sorte de conseguir ter ido até lá, ter chegado lá e ter dito, pronto, este é o último dia. E chorei baba e ranho nesse dia, mas foi um privilégio poder fazer isso, foi a cereja no topo do bolo, acabar assim, e acabei em paz, sabes? Eu não conseguia continuar mais. Não que eu não gostasse, eu adorava continuar
a praticar aquele desporto e a competir ao mais alto nível, mas eu simplesmente já não tinha capacidade física para fazer. Não tinha, nem sequer mental. Não conseguia já manter a capacidade de foco que era preciso ter tanto tempo seguido. Porque realmente isto, corpo e mente estão interligados e eu já não tinha a condição física para aguentar e portanto eu saí bem, saí super contente. Mas isto para dizer o quê? Que não quero, obviamente, voltar nesse campo. Nem tenho queria elogiar nesta situação. Foste agraciado nessa altura e tiveste as devidas, pelo teu mérito, as devidas digamos que tiveste as homenagens devidas e o papel de destaque devido nesta última participação que tiveste, que eu acho que toda a gente reconhece isto em ti, que era um lugar que tinha que ser feito. Era uma homenagem que tinha que ser feita. Vamos ser sinceros, era uma homenagem que tinha que ser feita. Eu acho que o facto de ter sido porta-estandarte também foi tipo a cereja nos 30 segundos mais bonitos, dos 30 segundos mais bonitos desta carreira desportiva. Eu estou muito, muito agradecido pelas oportunidades que me deram, de facto, e eu realmente tive muito reconhecimento, mais do que aquilo que era suposto ter, mas pronto, isso são águas passadas. Mas é o que eu me vejo agora a fazer. Isso é a conversa de João Rodrigues. E é por isso que é delicioso estar a falar contigo, porque tu pões sempre num patamar mais próximo daquilo que é não estar no Olimpo. Tu deixas mais deixas mais à terra dos humanos e nem ficas tanto no Olimpo. E admiro-te por isso que gostas de ter. Mas sabes o que é que o que eu me vejo realmente agora a fazer nos próximos, eu acho que agora até o fim da minha vida, provavelmente, eu não vou mais abandonar nem estas questões relacionadas com o mar, nem o desporto em geral. Eu gostei muito do desafio da Direção Regional de Juventude, mas eu afastou-me deste meio, mas às vezes também é preciso ganhar um pedacinho de afastamento para percebermos que realmente aquilo é o nosso foco de vida. E eu durante tanto tempo defendi que nós devíamos ter uma cultura de mar, que deveríamos arranjar as condições para que as pessoas pudessem ir para o mar. Vou eu fazer isso, de alguma forma, vou tentar dar o meu contributo. Pode ser uma coisa muito singela, pode ser só uma pessoa que vai conseguir, no fundo, influenciar positivamente, mas é por aí que eu vou seguir. Eu vou querer estar ligado ao mar, querer estar ligado às atividades esportivas e vou ajudar outras pessoas a construírem vidas com significado e que o mar possa estar presente nessa construção. Isso é como eu me vejo na próxima década, num horizonte a 10 anos, se eu tiver saúde para isso e cabecinha, já agora. E, portanto, eu ao fazer isso agora, ou já não teria essa capacidade, portanto, eu ainda tenho energia para recomeçar de novo, começar do zero outra vez. Eu tenho que viver de alguma coisa, tenho que perceber como é que eu vou arranjar um projeto que seja sustentável, onde eu me possa sentir realizado, onde eu possa sentir-me também reconhecido. E isso não acontece de um momento para o outro, vai levar algum tempo, mas eu vou-me dar esse tempo e acredito que vai acontecer. Se bem que eu mentiria se não dissesse que tenho receio. Saio um pouco da minha zona de conforto, vou ter que explorar outras coisas que não explorei até agora, mas acredito que sim, que há potencial para que se possa de facto fazer disto uma vida. E no treino, no dirigismo, estás a falar? Sim, várias coisas, sim. No treino, no dirigismo também, a nível regional, a nível nacional. Tenho amigos realmente espalhados pelo mundo inteiro que sempre perguntam se eu não posso ir lá dar uma perninha para fazer isto ou aquilo. E acho que há muita coisa para fazer. Muita coisa bonita que se pode fazer ainda. Não só no windsurf, eu agora há 2 semanas estive em Canárias num projeto completamente diferente que nunca imaginei que eu alguma vez fosse estar, com barcos
ainda cheguei a estar na tripulação e tudo, portanto foi uma experiência também muito marcante, muito inesquecível. E, portanto, é por aí que eu me vejo a fazer isso. A segunda questão da pergunta, a segunda questão que me tinhas colocado, A questão e se calhar o pessoal tem que dar um caderninho, isto sou eu a ironizar um pouco, mas a suavizar um pouco, mas é a questão de qual é a mensagem que tu darias para quem quer percorrer estes passos, se é o objetivo dessa pessoa conseguir atingir os Jogos Olímpicos ou algo mais, ou ser atleta de alta competição. yeah. Bem, eu adorava que todas as pessoas pudessem descobrir a paixão que eu tive e que tenho, que pudessem descobrir na sua vida algo que os motivasse a sair da cama de um pulo todos os dias e que os fizessem deitar ao fim do dia e pensar, eu hoje dei tudo por este projeto. E isso era que eu mais gostava de poder transmitir a alguém. Seja no que for, não me interessa se é na vela, se é no piano, se é no violoncelo, se é na escrever, se é fazer a coisa mais inverossímil deste mundo. Mas se for aquilo que a pessoa se identifica, que a pessoa acha que pode um dia fazer isso na perfeição, por exemplo, pode escrever um texto perfeito, pode fazer uma música perfeita, pode fazer um filme perfeito, pode fazer que siga isso. É isso que eu gostava que eu pudesse, se eu sentisse que eu de alguma forma tinha inspirado alguém a fazer isso, seria absolutamente maravilhoso. Muito bem. O que palavras para dizer esta partilha, João? Foi excelente, foi maravilhoso. Já tenho uma admiração por ti grande, já de há longa data, por tudo, não só pelo atleta, mas pelo ser humano que tu és e a energia que transmites. E eu agradeço de coração teres vindo cá partilhar a tua experiência, a tua história. Penso que quem ouvir isto, mesmo tão longínquo como os Estados Unidos ou no Canadá, ou que a diáspora, ou algum jovem que esteja interessado a ouvir isto, e espero muito bem pela sorte e pelo futuro do próprio jovem, que vai sair daqui muito enriquecido com as tuas palavras. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu só vou pedir que tu fiques aqui no final um pouco mais de tempo, que eu sei que já me estou a esticar em relação ao teu horário. Até nisto o João tem a sua disciplina, o seu rigor, as horas de repouso. Estou-me aqui um pouco a esticar, a abusar, mas para relembrar que a partir de amanhã temos na Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha do Horizonte, Rádio Lumina, Rádio Asas do Atlântico, no Canadá, Rádio Audiência no Grande Porto, Rádio Estádio em Lisboa, Pama Mídia nos Estados Unidos, Televisão Portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Tivemos aqui o tema uma carreira de excelência desportiva portuguesa, com certeza, João Rodrigues, o português mais olímpico de sempre, 7 vezes consecutivas, 121 internacionalizações, 50 medalhas em competições internacionais, 22 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata, 12 de bronze, medalha olímpica Nobre Guedes, comentador da Ordem do Mérito, que mais foi uma tertúlia muito rica, muito rica, e um obrigado de coração, João. Obrigado pela oportunidade. É muito bom poder realmente partilhar isto. Acredito que para mim também tem muito significado, por isso muito obrigado pela oportunidade. Ficamos a desejar do nosso programa um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Igualmente. Só voltamos para janeiro. Um bem-aja a todos, saúde para todos e um meu muito obrigado. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.